na nossa nova aventura em One Piece com os Chapéus de Palha, nós teremos uma nova ilha sendo explorada, uma nova cultura, um novo país e novos mistérios a serem desvendados. A gente vai ter algumas revelações possivelmente sobre o caminho para o último Road Poneglyph. Assim, nós teremos os 4 poneglyphs que guiarão os nossos Chapéus de Palha para a aventura final e o destino até Laugh Tale. E em contrapartida, também temos que pensar que outras pessoas estão agindo no mundo. Qual é a intenção de Barba Negra e o que ele vai pegar? A gente não teve ainda essa confirmação, mas talvez ele possa aparecer nos próximos capítulos, dando a entender que o seu movimento foi feito e que algo mudou para o lado dele, e ele vai estar um pouco mais à frente do Luffy na corrida para encontrar o tesouro One Piece. Dito isto, e se eu disser que a gente vai ter a participação do Law junto ao Barba Negra, você ficaria em choque? Vamos debater essa situação toda, o próximo destino dos Chapéus de Palha, assim como uma possível aliança entre Barba Negra e Law. Então, para acompanhar tudo sobre o One Piece, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like nesse vídeo. Vamos lá, né? Qual vai ser a próxima ilha? O que vai acontecer nela e qual a história a ser contada? Muitas pessoas estão pensando em Elbaf, obviamente é o pensamento mais lógico. A ilha que vai trazer finalmente a relação de Usopp com os gigantes e a gente vai ter a volta do protagonismo dele após tanto tempo vendo o Usopp sendo meio que um fracassado. O problema dele no país de Wano foi muito injusto e o personagem basicamente perdeu tudo aquilo que ele construiu desde o início da sua jornada. O arco de Elbaf, onde ele prova ser um grande guerreiro do mar, é algo que é muito sólido para a história do personagem e que provavelmente vai acontecer. Porém, eu não acredito que isso vai acontecer no próximo arco. Eu acho que, na verdade, o próximo arco vai ser um arco de transição. Eu não sei como é que exatamente vai ser isso. Eu pensava muito na Sphinx Island, onde tem a cidade do Barba Branca e tudo mais, mas eu fico com um pensamento um pouco incomodado com essa ilha. Eu acho que a gente já teve o que tinha sobre ela e não tem mais necessidade de ter um longo trabalho sobre isso. O que me incomodou foi que o Marco não teve uma despedida com relação ao Chapéu de Palha e basicamente ele foi lá ajudar, perdeu um amigo e o Luffy não deu um tchau pra ele. Pô, como é que funciona isso? Teria que ter alguma relação entre eles sendo mostrada, né? Alguma troca de palavras, algo acontecendo para que os personagens sejam ligados. E ele ter deixado isso de lado foi algo que me incomodou um pouco no final de Wano. Então eu acredito que o arco da Sphinx Island poderia ser ligado ao Chapéu de Palha, principalmente por conta do Marco. Mas aí a gente teria que ter uma história envolvendo aquilo ali, ou talvez uma informação muito forte e que daria motivo para os Chapéus de Palha irem para lá. Claro, eles estão seguindo o Log Pose e isso é um caminho único. Eles se separaram, Luffy, Law e Kid, então cada um vai descobrir uma coisa diferente. E sendo bem sincero aqui, a minha vontade, o que eu acho que pode ser a próxima ilha é a ilha Raijin, a ilha que tem raios caindo do céu a todo momento. Muito provavelmente um feito causado pela utilização da Goro Goro no Mi no seu modo despertada. E aí isso poderia trazer algumas revelações sobre o passado. Eu sinto que o usuário dessa fruta anterior ao Enel poderia ter algumas informações e por isso aquela ilha tá daquele jeito. Pelo menos é algo que eu penso. Eu acho que é uma ilha que a gente deve visitar, principalmente porque ela foi citada. A gente teve o nome dela sendo dito logo após Marineford, né? Quando a gente tem aquela situação do Luffy perdendo o seu irmão, e aí a gente tem os Supernovas partindo para o Novo Mundo, a gente tem o guarda-chuva dos Yonkou sendo oferecidos aos Supernovas, e aí meio que funciona no momento em que aparece essa ilha um pouco curiosa. Então eu acho que agora é um momento perfeito para ela realmente aparecer, e é um destino que o Luffy adoraria ir. Todas as ilhas que vieram
após o time skip, foram citadas em algum momento, tirando o Pankazar, né? Antes da gente chegar em Dressrosa, a gente já tinha esse plano sendo dito por Law. Antes da gente chegar em Wano, a gente já tinha esse plano dito há muito tempo, né? A primeira vez que o Wano foi citada foi em Thriller Bark, então faz realmente muito tempo. Além disso, a Ilha dos Tritões, Zou, todos esses destinos foram citados pelo menos uma vez. Então, se agora não tem nenhum destino sendo citado, eu acredito então que possa ser um destino que já foi falado no mangá. Então, a Ilha Hajin, na minha opinião, entra com muita força nessa história, principalmente por ela não ter sido mostrada, citada, mais especificamente sobre como ela funciona, sobre o que aconteceu com ela. Seria uma ótima aventura e algo que o Luffy olharia e pensaria: meu Deus, eu quero muito ir naquela ilha. Afinal, o que importa é o quão divertida aquela aventura vai ser. Então, deixe aí nos comentários o que você acha. Qual a próxima ilha? Sphinx, Elbaf, a Ilha Hajin, alguma ilha no céu, que também é um ótimo chute, afinal a gente está chegando próximo de conhecer muito mais coisas sobre o mundo, e uma ilha no céu é um lugar perfeito para isso, a criação de todas aquelas raças, como aconteceu, quem eram eles, os Lunarian, enfim, muitas informações. Então deixe aí nos comentários o que você acha sobre uma próxima ilha. E Barba Negra e Law, hein? Será que esses dois vão se juntar para enfrentar Luffy do Chapéu de Palha no final de One Piece? O Law, obviamente, vai ter um papel na guerra final. Ele quer descobrir o que é a tempestade que os D irão causar e todo o mistério que é o tesouro One Piece. Afinal, quem está nesse mundo que não quer descobrir isso? Mas agora o seu próximo destino é desconhecido para nós e eu acho que vai se manter assim durante um tempo. Porém, a gente pode pensar que existem algumas ilhas que podem acabar sendo o destino dele ou de Kid, como por exemplo a Hachinosu Island. A gente sabe que lá era o lar dos Rocks, os piratas que se formavam através basicamente da força e não das suas relações sociais. E pro Kid isso é um prato perfeito, né? Mas eu acho que ele não vai querer obedecer o Barba Negra nenhuma vez. Nem o Law, mas o Law sempre pode receber um auxílio para esse tipo de coisa. Tentando aí conseguir os seus objetivos, ele pode se demonstrar um verdadeiro pirata e passar por cima até mesmo de Luffy, que já ajudou muitas vezes, para se juntar ao Yonko Barba Negra. Eu particularmente acho muito improvável, muita gente teorizou isso ao final de Wano, quando eles estavam partindo, e o Law dizia a cada frase que ele vai enfrentar o Luffy, que eles vão lutar quando eles se reencontrarem, que eles serão inimigos a partir de agora. E realmente, pelo visto, as pessoas estão acreditando nisso, então eu vou nessa onda. Será que o Law vai enfrentar o Luffy ao final de One Piece? Será que aquele semblante sombrio que ele estava demonstrando no final do arco de Wano era por conta disso? Suas decisões? Ele viu algo que a gente não sabe, que a gente não viu, e aí ele vai tomar uma decisão que é enfrentar diretamente o Luffy, mesmo que esteja ele junto ao lado de Barba Negra? Será que isso é um absurdo de se pensar ou é bem possível? A única coisa que nós sabemos é que Luffy, Law e Kid partiram em caminhos diferentes. Seja o alvo deles se tornar o rei dos piratas ou descobrir algum grande mistério, eles vão passar por coisas, por situações que vai mudar eles de uma vez por todas. Eu acredito que a Hachinosu Island pode ser o alvo de algum desses três. Obviamente, o pensamento mais lógico é que não é o do Luffy, e aí algum deles podem acabar tendo alguma relação nem um pouco amigável com Barba Negra. Eu gostaria de saber a opinião de vocês aí, o que vocês acham? Law vai se tornar um vilão e vai estar ao lado de Barba Negra na guerra final? Kid vai se aliar ao Barba Negra? Nenhum dos dois? O pau simplesmente vai torar já na ilha lá e eles vão perder as Akumas no Mi deles? Diz aí nos comentários o que você acha sobre esse delicado momento dos personagens que são considerados os maiores perigos entre os supernovas, e deixa aí também nos comentários o que você quer para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui, se você gostar deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal que você me ajuda muito, valeu, falou e eu fui!